Bom, fico feliz que você esteja aqui e nessa manhã Deus colocou um tema muito especial no meu coração, porque eu creio que Deus, Ele é Deus de verdade, Ele é grandioso, Ele é majestoso, e é por isso que nós estamos adorando Ele nessa manhã, e que Ele é tão grandioso que nenhuma pessoa poderia abrir mão de viver com Ele, de caminhar com Ele, de andar com Ele, de se relacionar com Ele em amor, de honrá-lo, de adorá-lo, de servi-lo. Nenhuma pessoa deveria abrir mão. Deus é realmente o nosso Criador, e nós somos criados por louvor da sua glória, e é por isso que o relacionamento vital, mais importante que nós podemos ter na nossa vida é um relacionamento com Deus. Agora, se não bastasse isso, Ele também tem muitas coisas, muitas bênçãos que Ele nos oferece em sua presença e neste relacionamento com Ele. Agora, me chama a atenção o fato de conversar com várias pessoas, em muitos momentos diferentes, em que as pessoas questionam se realmente Deus é Deus, e se Deus transforma mesmo a vida das pessoas. É claro que se você, como eu, como essas pessoas que eu já conversei, em algum outro momento da nossa vida, nós já questionamos sobre a existência de Deus, onde Ele estava, onde Ele está naquilo que nós estamos passando. É normal isso. Aliás, nós exercemos fé exatamente porque a dúvida está aí. Se nós não tivéssemos a oportunidade da dúvida, nós não precisaríamos fé. Então a fé, ela convive nesse antagonismo com a dúvida, com a incerteza. Agora, o que eu acho interessante é que às vezes as pessoas dizem assim: puxa, mas será que Deus transforma mesmo a vida das pessoas? Eu conheço fulano que recebeu a Cristo, que realmente deu evidências de uma vida transformada, mas depois passou um tempo, essa pessoa já não tinha a mesma vitalidade na fé, essa pessoa não tinha a mesma a alegria em Cristo, e a vida dela simplesmente se dissipou na fé, não demonstrou que aquilo era real. Às vezes a pessoa se questiona: pastor, por que você prega mesmo o Evangelho? Você acha que o Evangelho transforma mesmo a vida das pessoas? Não é só uma experiência religiosa, não é algo simplesmente que a pessoa ela abraça alguns conceitos, mas você crê mesmo que Deus transforma o coração e a vida das pessoas? Eu quero dizer para você que nessa manhã que eu creio, de todo o meu coração. Eu creio em primeiro lugar porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Em segundo lugar, eu creio porque o Evangelho transformou a minha vida. Eu não falo com vocês de algo que eu vi acontecer na vida de alguém, que eu ouvi sobre alguém. Eu falo com vocês sobre algo que se tornou real na minha vida pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas eu quero refletir com você com algo que eu acho que é muito grave na espiritualidade humana, que é exatamente o conceito de apropriação. Nós precisamos nos apropriar do que Deus oferece a nós. Nós precisamos, numa linguagem mais evangeliquez, tomar posse daquilo que Deus nos oferece. E eu queria falar com você nessa manhã sobre duas verdades em relação a isso. Na verdade, tomar posse em duas direções. A primeira delas é a apropriação da salvação de Deus. Jesus dividiu a história da humanidade. Em todas as nações do mundo, em todos os lugares dos cantos do mundo, as pessoas estão celebrando o Natal. O fato de que Jesus veio entre os homens, de que Ele habitou entre os homens cheio de graça e verdade. O fato de que realmente Deus se encarnou em Cristo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Ele se encarnou se fazendo um de nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E Ele também nos deu o ministério da reconciliação, é o que Paulo afirma. Todos nós cremos que realmente, ou a maioria de nós cremos que Deus esteve neste mundo, que Ele entrou na história humana. Cristo é a expressão de Deus, a plenitude de Deus, Ele é o próprio Deus. Nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, e que Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Eu creio que a maioria de nós, ou se não todos nós que estamos aqui nessa manhã, cremos que Jesus morreu na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maioria das pessoas no mundo ocidental ouve essa mensagem, e muitas creem nessa mensagem. Mas por que é que não são salvas? O problema não está na oferta
de Deus a todas as pessoas, na oferta em Cristo, e que realmente Ele fez um sacrifício perfeito, uma vez por todos e uma vez por todas. O problema não está no dom de Deus, da salvação e do perdão que são oferecidos gratuitamente a todo mundo, a todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O problema está no conceito da apropriação, que é preciso que a pessoa se aproprie da salvação de Deus individualmente. É como se alguém desse um cheque num montante, um valor muito grande para você, quem sabe milhões de reais ou milhões de dólares, mas você só pudesse usufruir daquilo se você realmente fosse trocar esse cheque. Acontece com a gente. Você recebe um montante, né? E você tem que se apropriar daquilo. Deus realmente em Cristo fez a maior obra, a obra de redenção da humanidade estava em Cristo. O poder maior do amor, da graça, estava em Cristo na cruz. E Deus fez a sua obra de redenção e salvação por todas as pessoas. Mas as pessoas não desfrutam desse poder e dessa salvação, porque precisam se apropriar diretamente, de forma pessoal. Sabe o que eu acho interessante quando eu leio os evangelhos? É que Jesus comunicou esse princípio de apropriação de muitas formas, através de figuras, de parábolas, de metáforas. Jesus o tempo todo afirmou que as pessoas precisavam crer nele. Nós cantamos agora a canção Pela Fé. Jesus lá em João 14 ele diz: creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele usou toda a forma de linguagem para comunicar que o ser humano precisa se apropriar daquilo que Deus oferece, que eu e você precisamos nos apropriar da salvação que nos é oferecida gratuitamente em Cristo, e precisamos fazer isso pessoalmente, precisamos fazer isso de coração, precisamos tomar posse com as nossas mãos, precisamos realmente internalizar isso, precisamos realmente crer que ela é real para a nossa vida, para o nosso coração. Quero mencionar alguns textos com vocês. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, no Evangelho de João capítulo 4, ele começa um diálogo com essa mulher, quebrando barreiras, barreiras culturais, religiosas. Então Jesus estabelece para aquela mulher o seguinte, no verso 13 Jesus diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está usando a metáfora aqui da água para dizer assim: você precisa beber dessa água, eu tenho algo a oferecer para você que é a vida eterna, que vai jorrar eternamente no seu coração, só que você precisa beber. Irmãos e amigos, essa água está disponível a todas as pessoas podem beber dessa água, mas Jesus olha para essa mulher samaritana e diz assim: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. O que Jesus está usando aqui é exatamente a metáfora da água para dizer assim: você precisa se apropriar daquilo que eu tenho para você. Se você beber, não é algo que simplesmente porque Deus deseja, porque Deus ama, porque Deus é o Deus da graça, da misericórdia, que automaticamente aquela pessoa vai experimentar. Não, ela precisa beber. E hoje é um conceito muito errado nos nossos dias. Não, porque Deus é o Deus de amor. Não, Deus é o Deus de graça e misericórdia. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de graça e misericórdia. Mas se você não beber dessa água, você vai continuar com sede. Se você não beber dessa água, você vai continuar insaciável e vai procurar as poças deste mundo, a água suja deste mundo, para preencher o vazio do seu coração. Se você não beber desta água, você não vai experimentar a plena salvação de Deus e a vida eterna que Ele te oferece em Cristo. Então, é comum nós ouvirmos hoje. E aí nós questionamos: mas por que a pessoa, começou a ouvir o Evangelho, parece até que é bem, e não tem uma vida transformada, não tem raízes, não tem estabelecida algo duradouro na sua vida? Não tem. Porque as pessoas não se apropriam do que Deus oferece. A salvação, ela é gratuita, é da graça e pela graça, somente em Cristo. Mas eu só posso desfrutar dessa salvação se eu me aproprio dela. E nessa linguagem com a mulher samaritana, que ela entendeu muito bem, ela precisava beber dessa água. O testemunho dessa mulher é evidente. Ela volta para o seu vilarejo, ela evangeliza as pessoas.
Aquilo que os seus discípulos, os discípulos de Jesus não fizeram, ela fez. Ela se preocupou com a salvação da sua aldeia, ela evangelizou, e a Bíblia diz que muitos se converteram por causa do testemunho de uma mulher que bebeu dessa água. Não literalmente, ela não pegou uma caneca, um copo e tomou água, mas ela creu no que Jesus disse. Ela diz assim: eu encontrei o Messias. Ela creu no que Jesus disse, e ela tomou dessa água, ela se apropriou do que Jesus tinha a oferecer. No Evangelho de João, ainda, capítulo 5, vou citar vários textos de João, porque onde Jesus usa mais dessas metáforas. Ele está sendo questionado naquilo que ele ensina, e Jesus diz assim para os líderes religiosos, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, preste atenção nesse texto, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus está dizendo: galera, vocês estudam as Escrituras para terem vida eterna, e realmente elas atestam de mim. Qual é o problema? O problema é que vocês não vêm a mim. Enquanto Jesus disse para a mulher samaritana que ela precisava beber água, para esses aqui ele diz assim: vocês têm que vir até mim. Vocês não vêm a mim. Vocês não vêm a mim. O conceito é o mesmo. Pela fé vocês precisam se apropriar daquilo que eu estou oferecendo. Será que essa palavra não é para alguns de nós aqui nessa manhã? Nós estamos estudando a Bíblia, estamos lendo os textos bíblicos. Muitos de nós temos lido a Bíblia, temos estudado. Você está estudando, procurando ter a vida eterna? Ótimo. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia, mas que não têm a vida eterna. Você conhece pessoas que têm lá a Bíblia aberta no escritório, na casa, Salmo 91, outros textos? Está lá aberto, pessoas que leem a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia todos os dias e que não são salvas, como esses líderes religiosos da época de Jesus. Eles liam a Bíblia, mas eles não vinham a Cristo. Eles não se apossavam daquilo que Jesus lhes oferecia pela fé. Eles não vinham a Jesus, porque vir a Jesus e tomar posse, ou me apropriar daquilo que Jesus me oferece, significa que eu abro mão de mim mesmo, significa que eu abro o meu coração para receber o que Ele tem, significa que eu me rendo a Ele. É a única forma. Beber a água para a mulher samaritana, ouvir aqui a Jesus nesse outro texto, significa que eu creio nele o suficiente para abrir a Ele todo o meu coração e tomar posse daquilo que Ele me oferece, me apropriar do que Ele oferece. Não basta crer que Deus é o Deus da graça, eu preciso crer que essa graça de Deus é para mim. Não basta crer que Jesus morreu pelos pecados da humanidade na cruz, eu preciso crer que Ele morreu pelos meus pecados, e isso faz grande diferença. Não basta crer que Deus ama todas as pessoas, eu preciso crer que Ele ama a mim, e que esse amor transforma a minha vida. É muito diferente. Jesus em João capítulo 6, verso 35, ele diz também, para aqueles que ele ensinava, e as autoridades e os líderes religiosos estavam ali, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Outra metáfora agora, em que Jesus usa, dizendo assim, que essas pessoas precisam se apropriar de quem Ele é. Capítulo 7, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Novamente, a fé é o veículo, é o instrumento que eu tenho para me apropriar daquilo que Deus me oferece. Com os líderes religiosos, Jesus tem um embate aqui nesse capítulo 6, e ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha o que Jesus diz: eu sou. Ele diz: este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, referindo-se ao seu sacrifício. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Claro, isso era contrário à lei judaica, né? Ninguém era canibal ali. Aí Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Jesus está dizendo, através de uma outra metáfora, da carne e do sangue, vocês precisam se apropriar. Para a mulher ele diz: você precisa beber da água que eu tenho para você. Para os líderes religiosos ele diz: vocês precisam comer da minha carne e beber o meu sangue. Vocês precisam vir a mim. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Em João 8,12, vocês conhecem o texto: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. O próximo texto, por favor, João 8,12. Jesus diz: quem me segue?
Esse quem me segue significa quem crê em mim o suficiente para abrir o seu coração e receber o que eu tenho, para andar comigo. Um discipulado com Jesus, eu vou andar com Cristo. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, não basta eu saber que Jesus é a porta, eu preciso entrar por ela. Se você não entendeu ainda o que Jesus está realmente por várias vezes, de várias formas aqui comunicando, é o seguinte: eu realmente sou o caminho, a verdade e a vida. Só que você precisa se apropriar do que eu sou e do que eu te ofereço pela fé. Isso é individual, isso é pessoal. O mundo está cheio de religião. Os templos religiosos cristãos estão cheios de pessoas. Muitas dessas pessoas nunca se apropriaram do que Jesus é e do que Ele oferece para elas. Muitas dessas pessoas nunca beberam da água, a água viva. Muitas dessas pessoas nunca se alimentaram da carne e do sangue de Jesus pela fé, referindo-se ao seu sacrifício na cruz. Muitas dessas pessoas nunca, de fato, se apropriaram pela fé do que Jesus tem. E aí eu acho que quando Tiago, irmãos, escreve sobre a fé sem obras, ele também tem isso em mente. Quero lembrar o texto de Tiago, que foi irmão de Jesus, em que ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Adianta você dizer nessa manhã: eu creio. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Puxa, Jesus é um cara legal, foi o primeiro surfista do mundo, andou sobre as águas, né? Pô, Jesus era um bicho grilo, andava cabeludo, barbudo, meio sem destino, cara legal pra caramba, né? Jesus foi o maior milagreiro que existiu. Pô, Jesus é um cara que faz milagre, então eu estou com ele. Jesus, poxa, só compartilhou amor com as pessoas, o cara era 10. A Bíblia diz que o demônio crê mais do que esse tipo de gente, do que nós. O demônio crê que Jesus é Deus, eles creem em Deus, eles sabem que Jesus é Deus. Os demônios se submetiam a Jesus, e diziam ainda: Jesus, você veio nos atormentar antes do tempo? Os demônios creem que Jesus é Deus, o que muitos de nós não cremos. Agora, a Bíblia diz que o demônio crê, mas não é salvo. Eles não têm fé salvadora que os capacita a se arrependerem. E Tiago diz assim: cara, o que importa você dizer que você crê? Que importa? Irmão, se nós formos no shopping hoje, que os shoppings vão estar lotados hoje, você pode ter certeza, as igrejas talvez não, mas os shoppings vão estar lotados, tá? Não vai ter lugar para estacionar lá naquele Catuaí lá, você pode ter certeza, né? Os shoppings vão estar lotados de gente. Se você parar ali naqueles corredores do shopping lotado e perguntar quem crê em Deus, eu tenho certeza que 99% das pessoas vão dizer que crê em Deus. Agora, elas se apropriaram daquilo que Deus oferece em Cristo? Aí a outra pergunta. Tiago diz assim: você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Essa fé que não é autenticada pelas obras, pelas ações, pelo comportamento, por aquilo que a pessoa passa a fazer, porque crê em Deus. Porque se essa fé que diz eu creio em Deus, mas ela não muda a minha vida, ela não transforma, ela não tem expressões no meu comportamento, nas escolhas que eu faço no dia a dia, se ela não tem expressão nenhuma, essa é a fé de demônio. Essa não é a fé salvadora em Cristo. Essa é fé de demônio no nosso coração, irmãos. Se essa fé que Cristo é Deus, que Ele é Deus, não me transforma, ela é uma fé demoníaca. Então Tiago escreve: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, a fé e as obras atuam juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi justificado, ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta lá no Velho Testamento, que recebeu os espias de Josué. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Paulo escreveu que a salvação é somente pela graça, e ela é mesma. Tiago não está contradizendo isso. Só que Tiago está escrevendo para cristãos.
Tiago está escrevendo para cristãos que afirmavam que o fato só de ter fé e não ter obra nenhuma, resultado nenhuma na vida prática, nenhuma ação que condizesse com essa fé, eles diziam que eram salvos. E Tiago está dizendo, não galera, não é assim não, porque fé sem obras é morta. Somos salvos somente pela fé em Cristo, mediante a graça de Deus, mediante a fé. Mas as obras autenticam a nossa fé. Eu dizer que creio, mas não tenho expressão dessa fé na minha vida, no meu comportamento, no meu dia a dia, é uma fé igual a dos demônios. É exatamente isso. Paulo queria deixar claro que uma pessoa entra no reino de Deus somente pela fé. Agora Tiago insiste em dizer que Deus exige as obras daqueles que estão dentro desse reino. Se eu e você estamos dentro do reino, Tiago está dizendo assim, onde estão as suas obras? O que mostra na sua vida que você pertence ao reino de Deus? O que mostra na sua vida que você crê em Cristo? Que realmente você se apropriou daquilo que Ele lhe oferece? O que mostra? É aquela pergunta, irmão, se alguém acusasse você de ser cristão, se alguém dissesse assim, não, aquele cara é cristão, e você fosse para um tribunal, haveriam provas suficientes para condenar você como cristão? Estamos num período de perseguição no Brasil, vamos prender todos os cristãos, vamos tomar posse dos seus bens, como aconteceu em muitos períodos da história, vamos condenar à morte os cristãos, e aí então você fosse para um júri, haveriam provas suficientes de que você é um cristão? Alguém poderia chegar, não, eu sei que esse cara é cristão por causa disso, disso e disso. Há provas na sua vida, na minha vida, nós somos cristãos. É interessante nesse texto aqui que Calvino afirmou, que como Paulo afirma que nós somos justificados sem a ajuda das obras, também Tiago não permite que sejam considerados justos aqueles que não têm boas obras, porque a fé é evidenciada pelas ações. O que eu quero dizer para você, aqui nessa manhã, que eu oro que o Espírito de Deus deixe claro na sua vida, é que Jesus de várias formas, como também os apóstolos, eles deixam claro, de que a fé salvadora é uma fé que se apropria, é uma fé que se envolve, é uma fé que se entrega, é uma fé que se rende, é uma fé que se consagra, porque exatamente se crê em Deus e naquilo que Ele afirma. Eu acho interessante o encontro de Jesus, um dos mestres da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Então Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. E aí a Bíblia diz que esse cara diz assim, exatamente Jesus, é verdade, né? Esse é o maior mandamento, não tem outro maior. E olha o que Jesus diz para esse cara em Marcos capítulo 12, ele diz assim, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Jesus olha para esse cara que respondeu bem e diz assim, rapaz, você não está longe do reino de Deus. Preste atenção nessa expressão, você não está longe do reino de Deus. Porque ele respondeu sabiamente, porque ele mostrou conhecimento das Escrituras, porque ele concordou com o que Jesus estava afirmando. Mas observe, Jesus não disse assim, você está dentro do reino de Deus. Jesus disse, você não está longe. Mas não estar longe não significa que você está dentro. Há pessoas que estão nas igrejas e que estão perto do reino de Deus, mas não estão dentro. Há pessoas aqui nessa manhã que estão perto do reino de Deus, mas você não está dentro. E aí não importa se você está perto ou se você está longe, o que importa é se você está dentro do reino de Deus. Por isso Jesus no Evangelho de João capítulo 3 diz, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A questão não é se eu estou perto. Há muita gente simpática com Jesus, como já afirmei aqui, admira Jesus. Há muita gente que gosta dos cultos, gosta da música, gosta da palavra. Há muita gente simpática. Mas o fato de você estar perto não quer dizer que você está dentro. E isso deveria aterrorizar a nossa alma. Isso deveria gerar temor no nosso coração. É interessante que quando Paulo está num dos julgamentos, expondo, né, o seu testemunho, porque ele estava sendo julgado por oposição dos judeus, e ele tem uma conversa com o rei Agripa, e ele dá o testemunho para esse rei, para outras autoridades que estavam ali, e aí olha o que o rei Agripa disse a Paulo, ele diz assim, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu,
menos essas algemas. Paulo estava algemado, ele diz: eu quero que vocês se tornem como eu, salvo em Cristo, justificado pela fé em Cristo, Filho de Deus. Eu quero que vocês se tornem como eu. E Paulo diz assim: por muito ou por pouco? Porque a questão não é muito ou pouco, você entende? A questão é se esse evangelho explodiu no nosso peito. A questão não é muito ou pouco, a questão é se realmente o evangelho transformou o meu coração. A questão não é muito ou pouco, perto ou longe, a questão é se eu estou dentro do reino. É se realmente eu tomei posse, se a fé que eu tenho em Deus transformou a minha vida por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a questão. Que eu me apropriei do que Jesus me oferece. Porque em primeiro lugar eu me apropriei de quem Ele é. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Essa é a questão. Eu estava lendo um texto, relembrando um texto de Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, não era um cachorro, um pastor alemão, né? Um pastor alemão que morreu sob as mãos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E o Dietrich Bonhoeffer, ele tem um texto no livro Discipulado, que ele fala da graça barata. E hoje tem muito essa graça. Não, Deus ama, eu posso viver no pecado? Ah, Deus ama, eu posso seguir a minha própria vida? Não, Deus me ama. A graça barata, essa graça que não transforma a vida das pessoas, você já deve ter ouvido dela. Dietrich escreve o seguinte, o Bonhoeffer: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. A graça que vale alguma coisa, que é preciosa, valorosa, é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. É a pérola preciosa, a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens para adquiri-la. É o governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza. O chamado de Jesus Cristo, o qual, ao ouvi-lo, o discípulo larga suas redes e o segue. Essa é a graça salvadora. É a graça em que a gente se rende. Bonhoeffer cita aqui textos que Jesus usou, parábolas que Jesus usou. Espera aí, se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho, mas não deixa de seguir a mim. Ou seja, essa fé que crê tanto na graça de Deus, que se entrega a ela completamente, sem restrições, sem ressalvas, sem limites. Jesus diz: é o cara que encontra o tesouro escondido no terreno e diz assim: eu vou vender tudo para comprar aquele terreno, porque eu quero aquele tesouro. É o comerciante de pérolas que encontra a maior pérola da sua vida e diz: eu abro mão de tudo, mas eu quero essa pérola. Esse é Jesus, que quando nós cremos de forma salvadora, é esse Jesus que nós nos entregamos, sem restrições, sem argumentos, sem poréns, todavia. Bonhoeffer segue dizendo assim: a graça preciosa é o evangelho que há de se procurar sempre de novo. Há sempre uma sede, uma fome por esse evangelho, o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, ao andar com Jesus, e é a graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, não qualquer outro. Ela é preciosa por custar a vida ao homem, ela custa a nossa vida, mas é a graça por assim dar-lhe vida. Aquele que morre por amor de Cristo ao Evangelho, esse encontra a vida. Ela é preciosa por condenar o pecado, e ela é graça por justificar o pecador. Eu e você somos salvos pela graça. Somos salvos porque ela custou tudo para Deus, tudo a Deus, a vida do seu Filho. Nós fomos comprados por preço. E porque não pode ser barata para nós aquilo que a Deus custou tão caro. A graça é graça sobretudo por Deus não ter achado que seu Filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida. Antes o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Deus distribui essa graça, é a sua misericórdia, à medida que ela é aceita pela fé, em que nós nos apropriamos de quem Deus é e o que Ele fez por nós na cruz.
Eu gosto de um pequeno texto de C.S. Lewis, no livro O Peso de Glória, em que C.S. Lewis retrata a nossa atitude leviana, de não tomar posse do que Deus é e do que Ele tem para nós. Ele diz o seguinte, esse texto está na projeção: a minha tentação mais recorrente é esta: ir até aquele mar, que representa Deus, metaforicamente, e chegando lá, jamais mergulhar, nadar ou flutuar, mas apenas tocar ou bater na água com todo cuidado para não ir muito fundo e ficar perto da corda de segurança que me conecta com as coisas temporais, as coisas deste mundo. Nossa tentação é buscar ansiosamente o mínimo que será aceito. De fato, somos como pagadores de impostos, honestos, mas relutantes. A salvação de Deus é oferecida a todos pela graça. Mas muitos não querem mergulhar nesse mar. Eu quero tocar, mas eu quero manter no controle. Eu quero continuar com as rédeas nas minhas mãos. Eu também não quero quebrar os meus laços com este mundo. Eu não quero me desvencilhar de coisas que eu lutei tanto para construir, ou que me são tão preciosas nesse mundo. E aí eu quero ser marido de 2 esposas. Eu quero andar com um pé num bote e o outro pé no outro. Eu quero ficar em cima do muro. Mas Jesus deixou claro aqui, irmãos, que não tem jeito disso acontecer. Se você não beber da água, você não vai viver eternamente. Se você não seguir a luz, você vai andar em trevas. Se você não comer do pão, que é o corpo de Cristo, e não beber do sangue, você não tem vida e salvação. Se você não deixar o barco para trás, você não pode saber o que é discípulo de Cristo. Se você não romper com o velho homem, você não pode ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. A Bíblia é clara em dizer isso. A graça, sim, é maravilhosa, mas há muita gente mencionando a graça que nunca desfrutou dela, que nunca conheceu, que nunca experimentou. Sabe por quê? Porque essa graça, a graça salvadora, ela nos torna discípulos de Jesus. Ela nos leva a caminhar com Ele como discípulos, num relacionamento pessoal e vivo, em que ouvimos o que Ele nos diz, em que seguimos o que Ele nos diz, em que honramos o que Ele nos diz, em que obedecemos o que Ele nos diz. Por isso Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Essa é a dimensão. E eu fico pensando, irmãos, nós estamos celebrando o Natal, tem presépio por aí, tem luz para lá, para cá, tem presentes, tem músicas de Natal, cantamos sobre Jesus. Mas me diz uma coisa, você está aqui nessa manhã, você se apropriou de quem Ele é? Me diz uma coisa, você que está ouvindo pelo vídeo, você se apropriou de quem Jesus é? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé sem obras é morta. Segunda área aqui, que eu quero ser mais breve, porque para mim o mais importante é que você seja salvo, mas é que nós também temos que nos apropriar das bênçãos de Deus. E aqui eu deixei por último, e vou falar mais brevemente, porque é um problema clássico. Há muita gente que está disposta a se apropriar das bênçãos de Deus, mas não quer se apropriar do abençoador. E aí está o problema. Há muita gente que quer até se apropriar das promessas de Deus, que acha que tem se apropriado delas, antes de ser salvo pela graça, mediante a fé. E aí é uma incoerência, é um disparate, é um problema, porque essa pessoa nunca vai viver as bênçãos de Deus, se ela não anda com o abençoador, se ela não se entregou ao abençoador, se ela não se rendeu ao abençoador, se ela não conhece o abençoador como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma vez salvo, se você foi salvo, se você bebeu da água da vida, então nós também precisamos entender que a apropriação é um conceito também de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Não é só um princípio para a nossa salvação, mas é também um princípio de discipulado. É um princípio em que nós vamos desenvolver a nossa fé. A graça de Deus que nos salva também é a mesma que santifica. Então nós somos salvos pela graça, mas nós também somos santificados pela graça. Paulo escreve a Tito dizendo que a graça de Deus nos educa na justiça. Então a pessoa dizer assim, que ela foi salva pela graça, e por isso então ela está salva, ela tem o seu lugar no céu, mas vive no seu pecado, vive uma vida mundana, não é realidade. Nós já vimos isso que Jesus oferece.
Mas reitero isso aqui por quê? Porque a graça que me salva é a graça que me santifica, é a graça que me dá capacidade de dizer não à tentação e ao pecado, é a graça que me capacita a me livrar dos meus maus hábitos, é a graça que me capacita a ter um testemunho de integridade perante as pessoas. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é impecável, mas é a graça que nos capacita a sermos coerentes com o Evangelho e a sermos testemunhas vivas do poder de Jesus. É essa a graça. As bênçãos de Deus nos capacitam. Nós temos tudo em Cristo. Pedro escreve isso na sua segunda carta. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida digna que honre o Senhor. E aí eu também preciso entender que esse princípio da apropriação não pode deixar de existir na minha caminhada. Espera aí, por que é que eu tenho que repetir sempre os mesmos pecados? Não, Deus tem vitória para mim. Eu posso me apropriar do que Deus fez em Cristo na cruz. Eu posso me apropriar do poder do Espírito Santo que me habita. Eu fui selado pelo Espírito Santo. Por que é que eu tenho que viver escravo desse pecado? Por que é que eu tenho que ficar escravo da minha ira, do meu egoísmo, do meu orgulho? Por que é que eu tenho que ficar escravo da mágoa e do ressentimento? Se a Bíblia diz que em Deus, em Cristo, me perdoou de todos os pecados e me capacita a também perdoar aqueles que me ofenderam. Por que é que eu vou ter uma fé medíocre? Se a Bíblia diz que em Cristo eu estou assentado nas regiões celestiais, que eu tenho toda sorte de bênçãos espirituais, que a natureza de Cristo está em mim, que agora eu sou participante da natureza divina, que a Bíblia diz isso, por que é que eu vou viver uma vida medíocre na fé? O crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual também acontece a partir do princípio da apropriação, mesma coisa. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, somos salvos assim, e vivemos essa salvação a cada dia também mediante a fé, por isso que o justo vive pela fé. Cada dia da nossa vida nos apropriamos de quem Deus é e do que Ele tem para nós, irmãos. Eu não sei se você assistiu aquele filme que está acho que está em cartaz ainda. Nós assistimos com o nosso grupo pequeno essa semana, aquele filme Mais Que Vencedores. Vale a pena você assistir, é um bom filme, um filme crente. E é interessante que nesse filme, eu não vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, né? Sei que você já ficou preocupado, mas é o seguinte, tem uma pessoa que se converte nesse filme. E quando essa pessoa se converte, a conselheira diz o seguinte: leia Efésios capítulo 1 e 2. Leia Efésios capítulo 1 e 2 para você entender quem você se tornou em Cristo. E isso tem um impacto muito profundo na vida dessa pessoa. Você pode assistir o filme. Quem você é em Cristo. Ou seja, essa pessoa agora, depois que aceitou Jesus, foi salva pela graça, precisava desenvolver a sua fé. E ela precisava compreender quem ela havia se tornado em Cristo. E o que ela tinha na presença de Cristo, o que ela havia recebido em Cristo. É interessante, quando você lê a carta aos Efésios, não é só o capítulo 1 e 2, não, você vai até o 3. Paulo termina com uma doxologia, uma adoração a Deus, capítulo 3. Primeiro ele lembra a igreja de Éfeso, quem eles eram em Cristo e o que eles tinham em Cristo. Só depois Paulo começa a escrever da vida do dia a dia. É aí que Paulo entra no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Os primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, Paulo escreve quem nós somos em Cristo e o que nós temos nele, para nos apropriarmos disso. E então quando ele vai falar da vida do dia a dia, da vida prática, de casamento, de família, de relacionamentos, da vida cristã no dia a dia, ele diz assim: agora galera, agora eu rogo para vocês, eu rogo a vocês, sou um prisioneiro em Cristo, eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele fala daquilo que receberão. Eu acho que, irmãos, quero até motivar você, muitos de nós precisamos voltar à carta aos Efésios, e realmente escrever, sublinhar, tomar posse daquilo que a Bíblia diz que nós somos em Cristo, e do que nós temos em Cristo. Muitos de nós ainda somos crianças espirituais, somos meninos e meninas inconstantes, porque ainda não tomamos posse, não nos apropriamos de quem nós somos em Cristo e do que nós temos nele. Puxa vida, eu fico pensando, irmãos, como nossa vida, nós como igreja, teríamos uma expressão muito mais poderosa à sociedade, ao mundo, aos nossos familiares e amigos, do que temos, se nós vivêssemos tudo que nós somos em Cristo, e tudo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário, tudo que Ele nos oferece. Meu desafio para você nesse período de Natal,
é que realmente você renda todo o seu coração a Jesus. E se você está aqui nessa manhã e você está perto ou longe do reino, mas não entrou no reino, que você se renda, que você beba da água da vida, que você exerça a fé na cruz de Cristo, e que você se renda completamente a Ele, se entregue a Ele. Agora, se uma vez você já fez isso, você já foi salvo, que você desenvolva a sua fé em temor e tremor, viva plenamente quem você é em Cristo, se aproprie daquilo que Ele te oferece. Não, nós não precisamos viver como escravos do pecado, nós não precisamos viver aprisionados por maus hábitos, nós não precisamos, irmãos, vivermos sem intimidade com Deus, nós não precisamos ter um testemunho fraco, sem impacto na nossa sociedade, nós não precisamos, irmãos, de nenhuma forma sermos atormentados pelo diabo, nós não precisamos ser acusados por ele, porque é Cristo quem nos justifica. Nós não precisamos, nós podemos viver uma fé vitoriosa, uma fé vigorosa, uma fé fervorosa. Aliás, quando Jesus diz às 7 igrejas, lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, Ele diz assim: ao que vencer, e há promessas maravilhosas àqueles que vão vencer. E se você crer na Bíblia, a Bíblia diz em Romanos 8,37, que em Cristo Jesus, no seu amor, nós somos feitos mais que vencedores. Então não tem outra vida cristã a não ser essa, uma vida de vitória sobre o nosso próprio coração, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, uma vida de vitória sobre o poder do pecado, uma vida de vitória sobre este mundo, e uma vida de vitória sobre o poder do mal, o poder das trevas, o poder do diabo. Porque como lemos hoje no pacto de oração, Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou fazer 5 perguntas para você, preste atenção nessas perguntas. Primeira: você já se apropriou da salvação oferecida em Cristo? Você está dentro do reino? Segunda: a graça de Deus se tornou extremamente valiosa para você? Ela é preciosa para você? Terceiro: seus atos de fé revelam que você foi salvo pela graça? Há um comportamento condizente, há ações que revelam a sua fé? 4: você tem se apropriado das bênçãos de Deus para a sua vida? Você tem se apropriado da vitória em Cristo? E 5: você tem abençoado outros com as bênçãos que você tem recebido do Senhor? Porque Deus quer abençoar você, para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Senhor, pelo Teu Espírito, nós oramos que a Tua palavra viva, poderosa, neste período de Natal, em que celebramos que Cristo veio ao mundo, se encarnou por nós, viveu como um de nós e se encarnou para nos salvar do pecado, nos dar uma vida eterna, um relacionamento pessoal contigo, Senhor. Que isso realmente seja genuíno, real, no coração de cada pessoa aqui, cada pessoa que nos assiste, Senhor, no coração de cada pessoa, porque, ó Deus, o Teu desejo é que cada pessoa seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Gera fé salvadora em cada coração, essa fé que é capaz de se apropriar de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor tem para nós. Eu oro no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.